Aqui a gente tem um exemplo aí do emissor da Comet, o Ayobi, e eu gosto muito desse emissor, tá? Os dois, na verdade, o Ayobi e o Comet são excelentes emissores. No desenho ali vocês conseguem ver a parte, o círculo redondo em cima ali, é o tubo do pivô, cortado transversalmente, tem uma curva, uma abraçadeira, mangueira flexível, um adaptador de tirante, nós vamos falar disso aí, um adaptador de mangueira, o regulador de pressão e o aspersor. Esse aí é o padrão, tá, pessoal? Por em cima disso aí vocês vão ver 50 variações no campo, mas o padrão é isso aí. Antigamente, os aspersores eles trabalhavam com alta pressão e cada vez mais os aspersores estão trabalhando com uma pressão bem mais baixa. Então hoje se trabalha como padrão aspersores com válvulas reguladoras de pressão aí em torno de 10 PSI. Já se tem no mercado, tanto a Comet quanto a Senger, né? Eu acho que as outras marcas também trabalham com ultra baixa pressão, que é o 6 PSI. Mas quando a gente está falando de 6 PSI, a gente começa a entrar numa seara um pouco mais delicada. Então tem que ter um projetista, tem que ter alguém que entenda do que está fazendo para ver se cabe ou não colocar esses 6 PSI ali, tá? Pivôs maiores, né? É mais adequado colocar no meio para frente, enfim. Tem alguns pontos aí que o 6 PSI ele se adequa bem. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar com 10 PSI. O que significa? Quando eu saio de 15 PSI, que era no passado, para 10 PSI, eu ganho um pouquinho de folga ali para poder até aumentar a lâmina do meu pivô um pouquinho. Eu trabalho com o meu milímetro irrigado com um pouco menos de potência na bomba, no motor. Então ele acaba sendo operacionalmente um pouquinho mais barato, né? Eu transformo essa energia não em pressão, em vazão, em lâmina. Eu ganho isso na minha irrigação, ela fica mais eficiente, ela fecha mais rápido a volta, ou eu aplico mais água com a mesma volta. Então dessa forma aí, saiu de 30, de 20, de 15 e hoje está em 10 e indo para 6 em alguns casos. Então a gente já tem tecnologia para trabalhar até com 6 PSI. Cabe posicionar bem se a situação que vocês têm aí é adequada ou não, tá? Porque todo mundo quer aumentar a lâmina do pivô, isso acontece muito. Você compra um pivô de 7 milímetros em 21 horas, 8 milímetros em 21 horas, começa a safra, ou vão aumentar para 9 milímetros, para 9,5, aumenta um pouquinho para 9,40, para 10. Cara, você comprou um pivô, um projeto que foi feito ali para aquela situação. Às vezes acontece de ter uma folga ou outra, enfim, dá para ajustar. Mas ficar mexendo em lâmina de equipamento não é tão adequado assim, tá? Porque pode faltar pressão, você pode trabalhar com amperagem muito alta no motor, se esse motor não tiver essa folga, ele começa a esquentar, ele começa a desarmar. Então ficar mexendo em projetos, realmente tem que analisar caso a caso. Muitos casos eu mexi, muitos casos eu tive que reduzir a lâmina, né? Alguns aumentei, mas tem que sempre analisar caso a caso. Às vezes o produtor ele tem um motor, né, que adequa naquele sistema ali e a gente consegue aumentar a lâmina. Enfim, existe caso a caso, aí tem que ser estudado. Mas sempre tenha muita cautela e nunca faça nada no braço. Chama alguém para te ajudar a fazer as contas disso aí. O pessoal já está comentando ali, ó. Aqui a gente molha das 5 às 6 da manhã. Tem muita gente, pessoal, que gosta de parar as irrigações 6 horas da manhã. Isso aí, para quem está pensando em custo, é excelente, porque à noite a gente tem 8 horas e meia do horário noturno, que é muito mais barato do que de dia, tá? Não sei se vocês sabem, mas no final de semana continua às 8 horas e meia. Não é barato o final de semana inteiro, 24 horas, não. O que acontece no final de semana é que a gente não tem um horário de ponta, né? De 6 às 9. Esse horário de 6 às 9 fica como se fosse de dia. Mas 100% dos dias são 8 horas e meia de horário reservado, de horário noturno, só 8 horas e meia. Começa às 9h30 da noite e termina às 6 da manhã, na maioria dos casos. A não ser que alguém tenha algum contrato com a concessionária que, por causa de muita carga na rede, trocou o horário dele e inverteu um pouco o horário das 8 horas e meia dele. Mas vai ser 8 horas e meia do mesmo jeito. Pode começar em outro horário do dia, dependendo do contrato, tá? E aí, pessoal, o aspersor também a gente seleciona, né, com base em várias coisas, em vários clima, topografia, solo. Então pensa comigo, se você estiver trabalhando com a cenoura, com a batata, com alho, você tem que fazer canteiro.
Se pegar umas pessoas com a gota grossa demais, ele pode ofender um pouco o solo, a semente, não sei se vocês já viram semente de cenoura, semente de essas sementes são muito pequenas, tá? Cebola, enfim, são muito pequenas, então elas são plantadas bem próximo à superfície do solo. A gente não pode, é um canteiro, o solo está meio que desestruturado, então a gente não pode ofender esse solo com as gotas de água muito pesadas. Então é por isso que a gente começa a posicionar melhor cada tipo de placa defletora, cada tipo de emissor, para garantir, né, que a gente não está atrapalhando o nosso sistema em vez de ajudar. Durabilidade, por exemplo, tem alguns emissores para água residuária que eles são mais resistentes. A água residuária ela conecta ali naqueles emissores, naquelas placas defletoras, e não faz com que aquilo comece a agarrar tão rápido, né? Então, se eu estiver, por exemplo, trabalhando com uma irrigação para pastagem, eu falar, cara, eu quero fazer uma irrigação para pastagem aqui, mas eu jogo dejeto também. É limpinho e tudo, mas é filtrado e tal, mas é dejeto. Aí eu já te posiciono umas pessoas mais apropriadas para aquilo ali, que vai durar muito mais tempo para trabalhar com uma água um pouco mais pesada, que tem, né, toda aquela questão do dejeto, que vocês já sabem. Então, para cada caso tem um caso. É ideal que vocês, com o projetista, vocês já falem, olha, minha situação é essa, minha qualidade de água é essa, eu queria posicionar um emissor, umas pessoas que me entregassem qualidade nessas condições. Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, ó, intensidade de precipitação. Nesse primeiro, no lado aí, número 1, o azul ali é onde está caindo a água, né? O redondo é o raio das pessoas e o azul é que está caindo a água. Então, a intensidade de precipitação é a vazão das pessoas dividida pela área molhada. O que acontece? Tem aspersores que eles concentram a aplicação deles. Então, aonde está azul escuro, significa que está caindo muita água, né? E ele trabalha como se fosse duas hélices, girando naquela área. A intensidade de precipitação ali é maior porque a área que ele está atuando ali instantânea é menor. Agora, do lado direito, a gente consegue ver na imagem 2 que é como se o emissor ele atingisse toda a área simultaneamente. Então ele dispersa mais essas gotas, né? A intensidade de precipitação ali é menor. E ali, pessoal, eu estou falando da mesma vazão, tá? Só que a área molhada ali é diferente. Então a intensidade de precipitação ali é bem menor. Uma intensidade de precipitação menor, você agride menos o solo, você compacta menos, você desestrutura menos, né? E isso aí é excelente, tá? Principalmente se for um solo de plantio direto, um solo com palhada, aí que fica lindo. Até o escoamento superficial reduz. Então hoje se procura muito trabalhar com emissores desse lado 2 aí, ó, que eles trabalham como verdadeiras gotas de chuva, né, em 100% da área do raio de alcance dele. Ah, qual que é o raio de alcance? Vai depender um pouquinho da altura também que ele está posicionado. Pode ser 5 metros, 6, 6,5, 7, enfim. Aí vai depender de cada emissor. Olha lá. Então os emissores eles têm isso aí, ó. Esse aqui é o IOB da Senig. Ele tem baixa intensidade de precipitação, que é ideal. Todos os emissores hoje eles têm esses rotativos oscilantes, eles têm que ter isso aí, nessas qualidades. Ele faz a rotação e oscila, por isso que é chamado de rotativo oscilante. Uma uniformidade de aplicação muito boa, um raio de aspersão muito bom, né? Uma grande cobertura de área. E são emissores hoje que no mercado, tanto ele quanto o Comet, está muito top no mercado, está muito acima. E na imagem de baixo vocês conseguem ver como que ele faz essa aspersão. As gotas maiores, ele faz o lançamento para mais longe, as gotas menores ficam mais perto. Mas até o ângulo ali daquele lançamento, a gente consegue ajustar de acordo a nossa placa defletora, tá? Não quer dizer que aquele ângulo é o padrão, não. Existe, por exemplo, algumas situações em que eu quero elevar esse emissor. Igor, eu vou plantar um algodão. E o meu algodão é o seguinte, eu levo meu algodão até 1,5 metro de altura e eu queria esse emissor um pouquinho mais acima, né? Então você pode elevar um pouco mais, mas é no oeste da Bahia, vai plantar na época seca, ele ainda está irrigando, venta demais, o que eu posso fazer para diminuir um pouco a deriva? Você pode trocar a placa defletora por uma placa defletora em que o ângulo é mais reto. Então a gota ela já sai de forma reta e depois ela cai, em vez de ser lançada numa parábola, entendeu? Dessa forma a gente diminui a ação do vento em cima desse emissor, dessa gota, e ela atinge o alvo da forma como a gente deseja, como a gente planejou.
e aí você está elevando realmente a qualidade da sua irrigação na cultura do algodão.